Olá, tudo bem? Eu quero convidá-los a vir comigo para que nessa conversa de hoje a gente possa estar abordando o primeiro ponto do calvinismo, que se chama depravação total. Esse ponto ou esse artigo é uma resposta ao primeiro artigo ou primeiro ponto do arminianismo, que falava da vontade livre do homem. Esse é um dos artigos que foram apresentados na Igreja Reformada da Holanda, lá no início do século XVII, e obteve umas respostas do grupo calvinista da Igreja no Sínodo de Dort, de 1618 até 1619. O primeiro ponto do calvinismo, então, é conhecido como depravação total, em resposta ao primeiro artigo dos remonstrantes, que era o grupo dos seguidores de Armínios, que apontava ou sustentava que o homem é dotado de vontade livre. Ou seja, o homem, segundo esse artigo, ele tinha condições, ou ele tem condições ou capacidade para escolher a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra da sua fé, depende da obra da fé do homem, né? Nós devemos entender que quando os reformadores em Dort afirmaram a doutrina da depravação total do homem, em resposta a essa afirmação arminiana da vontade livre, eles tinham a intenção de denotar o homem em sua condição natural, sem qualquer graça exercida por Deus para restringir ou transformar este homem, né? A totalidade dessa depravação é evidente que os reformados não queriam apontar que o homem faz tanto mal quanto ele poderia fazer. Sem dúvida nenhuma, eles não falaram isso, eles não denotaram isso. O homem poderia fazer muito mal, muito mais mal para o seu próximo do que ele realmente faz. Então, o homem ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Mas isso a gente pode argumentar que se o homem é restringido de fazer mais atos maus por motivo, outros que não seja a sua alegre submissão a Deus, então até a virtude desse homem é má aos olhos de Deus. É o que a Bíblia fala lá em Romanos 14, 23, que diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, se o homem poderia fazer muito mal, muito mais mal do que ele faz, e por isso ele é restringido, então ele não tem mérito nenhum, né? Então, tudo que ele faz aos olhos de Deus não provém de fé, então é pecado, né? O homem decaído, segundo a Bíblia, é totalmente depravado. Isto é, completamente incapaz de, no seu estado natural, no seu estado pecaminoso, ele cooperar para a sua salvação. Então não há um sinergismo na salvação. Ele não pode cooperar e ele também não pode contribuir de alguma forma para alcançar a sua própria salvação, né? Mas para que a gente possa entender melhor o sentido da depravação total, como os teólogos reformados afirmaram, o que eles queriam dizer com a expressão depravação do homem, né? Talvez seja melhor a gente fazer o contrário, a gente possa responder essa afirmação da depravação total com a expressão, o sentido do que não significa a depravação total. A depravação total do homem, quando os reformados afirmaram a depravação total, eles não quiseram indicar depravação absoluta. Eles não indicaram uma depravação absoluta. Isso quer dizer que alguém expressa o mal de sua natureza pecaminosa tanto quanto é possível a todo momento. Depravação total, portanto, não significa que o homem seja incapaz de realizar o bem humano, né? Porque é de praxe, né? Qualquer um de nós percebe isso, né? Todos nós sabemos que
Até o mais perverso dos homens é capaz de algum momento fazer o bem humano. E é comum isso no dia a dia, a gente pode ver histórias de gangsters, de traficantes, de contrabandistas, de assassinos que praticam ações de bondades ou ações humanitárias ou algum tipo de bem. Por exemplo, um traficante, um bandido, um assassino, por mais cruel que ele seja, ele tem essa capacidade de fazer o bem para sua família, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos. Isso a gente vê muito, é muito comum. Ele faz esse bem, ele tem essa capacidade. Então os reformadores não falaram, não afirmaram que era uma depravação absoluta, como se o ser humano não tivesse essa capacidade de fazer o bem natural. A doutrina reformada da depravação total não afirma que no homem não há bem algum. Depravação total, segundo as colunas da Reforma Protestante, como por exemplo Lutero, como por exemplo Calvino ou John Knox, significa que o homem é tão degradado quanto ele pode ser, né? Significa que o homem está além de toda capacidade de se autoajudar, porque, como afirma o apóstolo Paulo lá em Efésios, o homem nasce neste mundo morto em seus delitos e em seus pecados. Então, portanto, esse homem é totalmente leal a Satanás. Satanás que é o Deus dos mortos, porque o homem nasceu morto. Daí vem o argumento do apóstolo Paulo lá em Efésios 2, de 1 a 3. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Efésios 2, de 1 a 3, fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos filhos da ira, como também os demais. A depravação do homem, segundo esses versículos, ou a sua incapacidade de livrar-se por si mesmo da escravidão do pecado, está muito fundamentada no fato de o espírito humano estar morto, desde o nascimento do homem. O homem já nasce morto no sentido de fazer qualquer bem espiritual. A depravação total significa que o homem, em seu estado natural, é incapaz de fazer ou desejar qualquer coisa que agrade a Deus. Isso o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas eles são loucura e ele não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem ou se entendem espiritualmente. Então o homem natural ele não aceita as coisas de Deus. Enquanto ele não nascer de novo, enquanto esse homem natural não nascer de novo, por obra de quem? Por obra do Espírito Santo, e enquanto seu espírito não for vivificado pela graça de Deus, esse homem vai continuar sendo escravo de Satanás, que segundo o versículo é o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. E esse príncipe, segundo a Bíblia, afirma, esse príncipe o leva a satisfazer todos os seus desejos da carne. É terrível. E esses desejos da carne são inimizades contra Deus. Aos olhos do Senhor, aos olhos do nosso Deus, o melhor de todos os homens só alimenta pensamentos maus. Por quê? Porque os homens são orientados a fazer apenas o bem humano, para a glória de si mesmos, ou para a glória de Satanás, mas nunca para a glória do Criador. E a gente pode ver claramente isso lá em Gênesis 6, lá no início da Bíblia. Vou abrir aqui na minha Bíblia, Gênesis 6, no 5, fala assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era
e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. E fala que Deus se arrependeu ou se entristeceu de ter feito o homem. A depravação total do homem não exclui a ideia de que o homem possa pensar que é detentor de grande soma de bem. O homem sempre pensa positivo, que ele está fazendo o bem e ele se auto-justifica. Porém, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala lá em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e esse coração é desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? Quem o conhecerá? É isso que a Bíblia fala lá em Jeremias 17:9. Do ponto de vista divino, então a gente pode entender que todos os homens estão sob condenação, porque todos os homens amam o pecado, e o pecado da desobediência à vontade de Deus impede que o homem possa dar essa glória que é devida a Deus. Quando o homem insiste com o seu orgulho natural, em que ele ainda possui no seu coração uma centelha do bem divino, e esse homem está procurando andar segundo Deus, a palavra nos adverte lá em Romanos 3, eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia também, Romanos 3, vou estar lendo do 10 até o 12. Fala assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a alma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer. Está escrito, não há um justo, não há nenhum justo. Não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A Bíblia fala que todos estão extraviados. Todos. E ainda mais, quando o homem é visto da disposição de Deus, da sua absoluta justiça e santidade, o que a Bíblia declara? Lá em João 3,19. A Bíblia fala do julgamento. E fala que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens eram más. As suas obras eram más. O homem é totalmente depravado no sentido de que tudo, absolutamente tudo na sua natureza é rebelião contra Deus. O homem é leal ao Deus das trevas e ama muito mais a escuridão do que ele ama a luz. A vontade do homem, portanto, não é totalmente livre, como afirmou Arminius e os seus seguidores nesse artigo. Ele está preso pela carne ao impiedoso príncipe das trevas ou príncipe da potestade do ar, como afirmou Paulo em Efésios. A depravação total, o artigo, o primeiro ponto do calvinismo, chamado depravação total, significa que o homem, por sua livre vontade entre aspas, nunca se decidirá por Cristo. O nosso amado Senhor Jesus diz de modo contundente lá em João 5,40: contudo, vós não quereis vir a mim para terdes vida. O homem não quer Jesus. O homem natural não aceita Jesus. Ele não ama Cristo. Ele não ama. A vontade do homem não regenerado está presa aos laços do pecado, está presa aos laços da morte, ao Deus dos mortos, ao Deus daqueles que estão espiritualmente mortos, como afirma Paulo em Timóteo. 2 Timóteo 2:26, ele fala assim: mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O homem natural é cativo de Satanás, ele está preso, ele está
sobre a tutela, sobre a guarda de Satanás. É difícil, é impossível, é improvável que esse homem tenha condições de por si só querer a Cristo. É impossível. A gente não tem nenhuma probabilidade na Bíblia para que a gente tenha base para falar que a vontade do homem é livre e ele por si só vai buscar a Cristo. A depravação total significa que o homem natural é incapaz de discernir a verdade. De fato, todo homem não regenerado considera as verdades da Bíblia ridículas. As coisas de Deus para ele são ridículas porque ele não consegue entendê-las, ele não consegue discerni-las. Isso que a gente viu lá em 1 Coríntios 2,14. A doutrina da depravação total, conforme os reformados, está de acordo com a Escritura. O homem não pode ver ou saber as coisas concernentes ao reino de Deus sem que primeiro seja regenerado pelo Espírito Santo. O espírito morto no pecado só percebe as coisas do homem e de Satanás. É o que aconteceu quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, lá em João 3:3. Nicodemos vem à noite para ver Jesus e ele era um mestre, né, da lei, era um homem muito estudioso, e Jesus responde para ele: em verdade que te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E é interessante que Nicodemos não entende. Ele fala: mas como eu posso? Como eu posso, por acaso, entrar no ventre da minha mãe novamente? Ele não tinha esse entendimento. Ele não tinha. Jesus fala: ó, se você não nascer de novo, ninguém que não tenha nascido de novo não pode ver o reino de Deus. É como se ele estivesse falando: uma criança que não nasce não pode ver a luz. Então o homem morto no pecado também não pode ver a luz. Os homens naturais, os homens não regenerados, não podem ou não têm a capacidade de compreender as coisas de Deus, pois o homem já nasce espiritualmente morto e por isso só conhecem as trevas. Estão nas trevas, estão na escuridão. São totalmente incapazes, são totalmente depravados de pensar, de perceber ou de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. O homem depravado é incapaz de perceber ou de fazer qualquer coisa que agrade ao Senhor. Até o momento em que Deus determine o que Deus acha adequado para dar-lhe vida e entendimento. É o que a Bíblia afirma. A fé vem depois do dom ou dádiva da vida. Ao dar a vida, é da vontade de Deus que o homem venha a ter entendimento da sua palavra e venha para Cristo. É isso que está lá em Efésios 2, 4, 5. Eu vou estar lendo aqui também na minha Bíblia. Efésios 2, 4 e o 5. Fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui fala da riqueza e da misericórdia de Deus. Por quê? Por causa do grande amor com que Deus nos amou. E qual que era a nossa condição? Estávamos mortos. Mortos nos nossos delitos. Aí, Deus nos dá vida, juntamente com Cristo.
juntamente com Cristo. Ele nos dá vida juntamente com Cristo. O homem não é salvo por algum ato fictício da sua própria vontade livre. Ele é salvo pela graça. A graça é o favor merecido de Deus, que em primeiro lugar lhe dá vida e então instila a sua fé no coração. É um dom gratuito. É o que fala lá em Efésios 2, 8, 9, que é um texto muito, muito conhecido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não é de vocês. É dom, é presente de Deus. E não é por obras, não é por alguma coisa que você faça para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que levou vantagem, para que ninguém ache que conquistou. Já estamos quase concluindo essa parte. Observe só, antes da gente concluir. A salvação é dom de Deus. A salvação não é a obra do homem. Deus decretou que as obras da carne não terão parte na grande salvação que Ele mesmo providencia. Não é por obras, não é por algum mérito. É a obra de Deus através do dom da vida. É Deus quem nos regenera quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos e pecados. A fé é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé, por meio da fé, e essa fé não é de nós mesmos. A fé é dom de Deus. A fé é um instrumento. A fé é um instrumento. Nós somos presenteados com a salvação. A depravação total do homem, segundo os reformados, significa que o homem não tem vontade livre, no sentido de ser livre para confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Era o que Martinho Lutero falava, usando o que Agostinho já tinha falado lá no quinto século depois de Cristo. Lutero falava que o homem é como um cavalo, depende de quem está montado. Ele vai ser guiado por Deus ou pelo diabo. Agostinho usava a expressão ginete. Depende do bom ginete que esteja montado no homem. Se é Deus, ou se é o diabo. O homem, ele é guiado. Ele é guiado. Enquanto o diabo está montado nele, ele vai querer satisfazer, ele vai querer obedecer aquele que está montado nele. É assim o homem, né? O primeiro ponto do calvinismo, em resposta ao primeiro ponto do arminianismo, sustenta que as escrituras ensinam que o homem é escravo do pecado. As escrituras ensinam que o homem é escravo do pecado e que ele está espiritualmente morto, que ele ama mais as trevas do que a luz e que ele só pode ouvir a voz de Satanás, a menos que Deus lhe dê ouvido para ouvir e olhos para ver, porque lhe agrada assim fazer. O homem vai continuar morto se Deus não lhe der ouvidos para ouvir e olhos para ver. É o que está lá em Provérbios 20. Vou estar lendo aqui na minha Bíblia, Provérbios 20, lá no Antigo Testamento. Provérbios 20, o versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez assim um como o outro. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Daí as palavras de Jesus lá em João 8, 43 e 44. Jesus, ele questiona, ele pergunta: qual a razão por que
não compreendeis a minha linguagem? É porque sois capazes de ouvir a minha palavra. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E Jesus fala no 44 que vós sois o diabo, que é o vosso pai, e querei satisfazer-lhes os desejos. Quando Jesus fala que eles eram incapazes de ouvir, não é no sentido de escutar com o ouvido, mas é de entender espiritualmente as palavras de Jesus. Vocês não podem compreender a minha linguagem, porque vocês são incapazes de ouvir. Por quê? Porque o vosso pai é o diabo. Vocês estão sob o domínio, sobre a direção dele. E vocês têm prazer em satisfazer-lhes os seus desejos. A doutrina, o ensino, o artigo da depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo, significa que o homem não regenerado, aquele homem que não nasceu de novo, aquele homem que não rendeu a sua vida para Cristo, aquele homem que não está em amizade com Deus, aquele homem que continua sendo inimigo de Deus, esse homem não regenerado está enredado no pecado. Esse homem está sem esperança. Esse homem está atado, está preso por Satanás, com laços de morte espiritual. E é por isso que esse homem é totalmente desinteressado, ele não tem interesse nenhum das coisas ou pelas coisas do Criador. Ele não tem interesse, ele não quer saber. Mas isto até chegar ao tempo em que aqueles laços serão quebrados. E esses laços de morte serão substituídos pela vida eterna. Coisas que a obra de Deus pode realizar. Pois só Deus dá a fé que deseja e faz as coisas como bem lhe agrada. Pois só Ele dá essa fé. E Ele deseja e Ele faz como bem lhe agrada. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós, em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua. É Deus, segundo a sua boa vontade, quem efetua em nós o querer e o realizar. É interessante que assim como Lázaro, que era amigo de Jesus, jamais teria ouvido a voz de Jesus. E ele também jamais teria saído para fora, como fala lá o Evangelho de João, no capítulo 11, sem que primeiro Jesus lhe tivesse dado vida. Assim, todos os homens mortos nos seus delitos e pecados, devem primeiro receber a vida de Jesus, para depois poderem vir até Deus. Devem primeiro receber a vida. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. É Jesus que toma a iniciativa. É Jesus que chama. É Jesus que chama. É Jesus que primeiro tomou a iniciativa e chamou para fora. Assim, então, todos os homens mortos em seus delitos e pecados devem primeiro receber essa vida, esse dom de Deus, antes de poderem vir a Cristo. Desde que espiritualmente mortos não podem querer receber a vida, mas podem ser levantados dentre os mortos somente pelo poder de Deus. Assim, o homem natural não pode, por sua própria livre vontade, essa vontade que a gente chama de fictícia, querer ou desejar obter a vida eterna, como fala lá, o Senhor Jesus fala lá em João 10, 26, 28, que é um texto bem conhecido.
o Senhor Jesus fala assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E o Senhor Jesus continua falando: mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Os que não creem, os que não ouvem a voz do bom pastor, não tiveram encontro com ele. E por isso são avessos às vontades do Senhor. Eles andam em inimizade contra a vontade do Senhor. Finalizando, pela depravação total, afirma-se que a única esperança do homem perdido está na eleição baseada no propósito eterno, santo e maravilhoso de Deus. Somente os que são de Deus ouvem a voz de Deus, chamando-os pelo nome para irem até Ele. Somente os que são de Deus, somente aqueles que são eleitos na eternidade ouvem a voz do bom pastor. Jesus disse àqueles que não creram nele, lá em João 8:47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não estão me dando ouvido, porque não sois de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso, vocês não me dão ouvido, porque vocês não são de Deus. A depravação do homem, a doutrina, o artigo da depravação do homem, que é o primeiro ponto do calvinismo, não significa depravação absoluta, como se o homem não tivesse capacidade de fazer nenhum bem natural. Ela também não significa que o homem ele é tão mau quanto ele possa ser. Muitas vezes a gente ouve no noticiário, principalmente, essas histórias terríveis, né, de padrastos ou madrastas, o pai ou mães ou alguém muito próximo que em alguns casos faz essas barbaridades com as crianças, e a gente fica indignado, né? Como pode, como essa pessoa que tinha aquela aparência de ser uma pessoa zelosa, uma pessoa responsável, uma pessoa que ninguém poderia imaginar que ia fazer isso ou aquilo, e quando vê o noticiário, a gente vê tamanha barbaridade de quem deveria proteger. E a gente, no mesmo instante, a gente se admira, a gente condena, a gente acusa. Essa pessoa, ela poderia ainda ser muito mais mal do que ela foi. Muito mais mal, se Deus não estivesse freando a maldade do homem. Se Deus não estivesse agindo constantemente em toda a terra, o homem teria capacidade de ser muito mais mal do que ainda é. A gente não pode duvidar dessas coisas. E é pela graça de Deus, é a única e exclusiva graça de Deus, que Deus veio ao nosso encontro e constantemente tem agido nas nossas vidas para que a gente não viva uma vida que desagrade ao Senhor. Nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. Nós também poderíamos ser muito mais mal do que nós somos, se Deus não tivesse nos alcançado, se Deus não tivesse, no seu tempo planejado, vindo ao nosso encontro, nos tirados do domínio de Satanás, de inimizade contra ele mesmo, e nos trazido agora para o reino do Filho do seu amor. A nossa vontade antes de conhecer a Cristo era uma vontade depravada, era uma vontade má, era uma vontade corrupta, era uma vontade que não agradava a Deus.
mas agora a Bíblia fala que nós somos um bom perfume. Nós somos embaixadores. Nós somos pessoas que são raça eleita, sacerdócio real. Nós somos um povo santo, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E isso tudo é pela graça, é pela eleição eterna do Senhor em Cristo Jesus, que veio a esse mundo e pagou esse preço tão caro, que nós não venhamos a nos enredar com essa suposta capacidade de mérito. A Bíblia fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O mérito é de Deus. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. Deus é o ser ativo. Nós somos passivos. Que Deus nos ajude a entender e reconhecer a graça de Deus. Porque senão nós estaríamos totalmente depravados em inimizade contra Deus. Que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça e que nós venhamos a reconhecer no Senhor o autor e consumador da nossa fé. Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação e a bênção sobre o seu povo. Que Deus nos ajude e nos dê entendimento. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. E é no nome de Jesus que eu já agradeço e confio que amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar mais uma vez sobre nós. Amém e amém.